paisagem aqui é muito esquisita, fica uma cara triste. Que foi um cara de atrás de noite? O que é isso? Boa noite! Olha o meu lado, meu irmão, tenha uma boa noite com Jesus. Amém? Amém. Eu sou o Luiz, vocês, né? Eu sou o Gilmar. Vocês são o quê? São filhos de Deus. Ah, eu sou filho legítimo de Deus. Isso. E Deus nos congregou aqui, né? Nos recrutou aqui nessa igrejinha, nessa capela,
santidade, a desejar amar cada vez mais. É pela renovação que surgem muitas vocações religiosas e sacerdotais. Quando a gente é inserido na renovação, ela te envia para o sacramento, ela te envia para o amor, ela te mergulha na palavra, ela te leva a pôr os joelhos mais demoradamente no chão, ela promove milagres para nós, porque nosso coração se abre. É uma forma, é um portal que nos abre para Deus e para o céu já antecipado. Então, meu único desejo de ser santo, não um santo de barro, imagem, um cantinho de igreja, não, um santo de carne e osso atuante, vibrante, que movimenta, que tem movimentos litúrgicos, que não despreza nada que é sagrado, tudo que é de Deus. Né? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o tema que já me foi dado sobre. Repete qual é o tema de hoje? Preciso caminhar. Pega o violão rapidinho para mim. 1, 2 e 3, violão rápido. Vamos lá, pega Mi maior, pode pegar o seu também. Rapidinho. Mi maior. Quando a noite está muito escura e não tem luz, não existe formas, você não consegue ver nada a não ser a escuridão. Isso significa, preste atenção, que quando está escuro nós não andamos, nós caminhamos, porque a escuridão nos amarra, ela nos prende, ela nos paralisa. Porque de repente eu posso dar um passo e está caindo num precipício. Eu posso andar e trombar com coisas. Eu posso pisar em algum réptil, algum animal. Quer dizer, eu estou cercado de escuridão e ao mesmo tempo de perigo. Quando a luz começa a surgir, vamos dizer, as coisas começam a ter forma. Porque o que dá formato nas coisas é a luz. Então ela começa a pôr em relevo, você começa a perceber tudo aquilo que é o cenário do redor. Então você já começa a andar decididamente, corajosamente, porque se sabe exatamente onde você está pisando, que caminho você está tomando, entenderam? Então a Bíblia, toda a extensão da Bíblia, de capa contra capa, todo o contexto dela, fala muito a respeito da luz e fala também das trevas, da escuridão, daquilo que é tenebroso. Né? E fala exatamente para fazer tipo uma metáfora, uma comparação com as coisas espirituais. Que as trevas, tudo aquilo que são trevas, são cúmplice ou o homem mau, o homem cruel, o homem que não é de Deus, ele usa as trevas como cúmplice para cobertar em cumplicidade os seus crimes, os seus erros.
experiência mística da Santa Teresa de Ávila, elas tiveram experiência do inferno. Elas contam que é uma escuridão tão intensa que ninguém é capaz de enxergar absolutamente 1 centímetro diante de si. Que a única coisa que eles percebem ali, além do grande sofrimento, são os gritos que conseguem perceber a proximidade das almas que eles estão, o motivo que as trouxeram ali, por que elas estão ali, e conseguem ver apenas almas em chamas, como se fossem carvões resplandecentes. Eu não estou falando isso para derrotar ninguém. Eu quero só ilustrar. E Santa Teresa de Ávila fala que é um túnel tão escuro que as almas não conseguem se erguer, elas pisam lodaçais onde animais peçonhentos ferem o tempo todo, e a ausência total de Deus é que promove essa escuridão, e elas então amaldiçoam noite e dia. Embora lá não tenha existência do dia, amaldiçoam Deus, porque elas culpam Deus pelo fato de elas estarem aqui. Isso foi visto misticamente por santos da igreja que foram canonizados pela igreja. E quando fala-se do céu, fala-se de uma imensa luz, de uma luz inacessível aos olhos humanos, que só podemos ver com os olhos da alma após ter passado os umbrais dessa vida física. Então preste muita atenção nisso. Entrar no céu é mergulhar na plenitude da luz, onde as almas que estão ali há muito tempo e aquelas que emplacam o céu de imediato, todas recebem a mesma intensidade, a mesma quantidade e a plenitude de uma luz que é a vida, é o gozo eterno que vivem aqueles que caminharam, embora na escuridão da terra, no meio do sofrimento, nas derrotas, nas lutas, nos desafios, no pecado também, mas que almejam e acreditam tanto em Deus, então ali elas recebem a recompensa que é dada pela plenitude dessa luz. Caminho como eu raciocínio. Quando nós fomos criados, vamos dizer assim, a Bíblia fala lá no início de Gênesis que Deus soprou dentro do coração do homem, no interior do homem ainda confeccionado de barro, ele soprou o hálito da vida, ele soprou de si para ti. Então, só a partir do momento que se dá esse batismo de Deus para dentro do homem, do hálito de Deus, do hálito da vida, desse hálito vital necessário ao homem para que ele seja gente, é a partir desse momento que o homem começa a caminhar, ser um ser vivente, passando a ter santidade de Deus, amizade de Deus, santidade de Deus e santidade, amizade, o que mais? Santidade, amizade e semelhança de Deus. Olhem bem para mim. E quando nós somos batizados, que nós já somos filhos de Deus, embora carregamos o pecado original, é colocado dentro de nós a luz de Deus. Nós recebemos naquele momento a luz. Porque aí nós vamos ter condições, pelo nosso batismo, de discernir o que é das trevas e o que é da luz. O que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós caminhamos sendo educados na fé, dizendo que temos que caminhar com Jesus, que nosso Pai é Deus, que Nossa Senhora é nossa Mãe, que a igreja é a arca de Noé que nos leva para um porto seguro, onde nós encontraremos Deus, que a igreja é uma arca, um barco que navega, levado e inflado as suas velas pelo sopro do Espírito Santo, que singra os mares do amor de Deus e nos leva exatamente para a terra prometida, que é a definição da nossa vida, nossa originalidade, de onde nós viemos e ali que nós ansiamos e etc. Preste muita atenção em mim. E quanto mais, olha bem, quanto mais nós buscamos Deus, quanto mais nós comungamos, eu faço a experiência da comunhão diária. Quanto mais nós comungamos, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus,
onde nós buscamos a justiça de Deus, viver a amizade de Deus na íntegra. Olhe bem para mim, nós vamos nos engravidando cada vez mais da luz. Nós passamos a ser seres iluminados. Embora nós sejamos semelhantes aos outros, é tão interessante quando falamos com você, mas para aquele que tem uma comunhão profunda com Deus, que tem uma comunhão profunda, uma amizade profunda com Deus, você consegue distinguir quem está nas trevas, quem está com Deus, quem é espírita, quem é testemunho de Jeová, quem é evangélico, quem é católico. Eu estava num congresso em Berlândia, tinha mais ou menos 1.500 pessoas. Foi a primeira vez que eu estava naquele salão para me falar da misericórdia aquele dia. Mas foi precedida a minha fala por um momento de uma entrar no Santíssimo e havia entrado no Santíssimo. E aí estava o senhor lá na porta, todo muito ricamente abrindo a paramentado, segurando o ostensório. Eu olhei para ele e não vi o livro. Falei assim, aquele homem lá não é lá. Como você está? Você tem a fé? Eu falei assim, não. Aí falaram assim, ele é diácono permanente, não é pai. Eu estava lá em Unaí para poder pregar os retiros com os 4 pregadores, e aí eu estava pregando e falei assim, aqui tem 4 páginas. Falei, aquele ali é padre, aquela é padre, aquela é padre, aquela é padre. Ah, você conhece ele? Eu disse, não, eles têm brilho, que os outros não têm. A gente conhece o conceito desse discernimento. Olhem para mim, aí você fala, fica admirado com isso. Não, isso não é para admirar, não, isso é para querer. É para a gente começar a querer, para a gente distinguir, não isso para dar espetáculo aos outros, mas para saber quem que é o quê, ter discernimento do que espírito que está agindo, que tipo de luz que está agindo, porque muitas pessoas se perdem porque vêm anjos do inferno nesse tipo de luz e nos enganam. São Paulo nos fala como declara isso. Estão me entendendo? Então nós somos enganados por quê? Nós somos enganados por quê? Porque nós não estamos tendo uma conexão, não estamos plantados na videira como deveríamos ter. Tem uma ruptura dentro de nós que significa mágoa com alguém, ódio de alguém, raiva de alguém, inimizade com alguém. E quando nós rompemos com alguém, nós rompemos com Deus. Quando nós deletamos alguém da nossa amizade, nós deletamos Deus também. Não é incoerência eu comungar Jesus e ir comungar na igreja. É incoerente. Antes de eu ir fazer a minha oferta, antes de eu ir comungar, eu tenho que comungar aqueles que eu estou excomungando da minha vida. Não estou comungando com eles. Então, quando se vem fazer uma pregação sobre um determinado assunto, a gente tem que esmiuçar, arrancar todas as carnes, desossar completamente, para que nós possamos entender, ruminar, mastigar, engolir, degustar e traduzir tudo isso que engolimos em atitudes, fazendo uma opção por aquele que está sendo pregado. Eu estou pregando Jesus. Aí é uma pergunta. Então é por aí o caminho, eu digo para vocês, Jesus é verdadeiramente a razão do viver. Jesus é verdadeiramente a felicidade, Jesus é verdadeiramente a alegria, Jesus verdadeiramente é o porto seguro, Ele é o ponto de partida, Ele é o ponto de apoio, Ele é o ponto de chegada, Ele é o ponto de referência. Gente, olhem para mim, quando o mundo começa a falar na busca da tal felicidade, entre aspas, eu digo para você, a felicidade não se busca de fora, a felicidade não se busca no brilho, no que é novo, no que é novíssimo, no que não tem placa, não se busca naquilo que tem forma, naquilo que tem cor, naquilo que tem aroma, que tem cheiro, mas naquilo que é invisível e é real e está dentro de mim, que se chama a luz de Jesus, o próprio Deus. Você não tem que empreender longas peregrinações para encontrar Deus. Deus está dentro do seu coração. Está dentro do coração do outro. Por isso, muitos de nós chegamos lá no sagrado, metemos a mão na porta do sagrado e
sacrário, na porta do sacrário, e não ter reverência pelo meu irmão, seja ele cachaceiro, seja ele ladrão, seja ele travesti, seja ele negro, seja ele amarelo, seja ele velho, seja ele branco, seja ele novo, seja ele... Estão me ouvindo? Onde existe o amor, aí existe a luz, existe Deus. Onde não tem amor, Deus não está presente. O amor é que concretiza Deus, que encarna Deus na nossa vida. E se você verdadeiramente ama, pode ter certeza, ninguém vai atrás de determinadas pessoas para pedir oração, eles sabem para quem pedir oração. Geralmente, quem não é de Deus, é que vai pedir oração, não pegou na cara. Pedimos curandeiros, pedimos ocultores para poder rezar para mim, mas não sabe nem o que é. Questão sérias. Questão séria. E é muita gente que é católica e que vai procurar pessoas que escondem atrás de imagem de Nossa Senhora Aparecida, imagem de Nossa Senhora não sei o quê, imagem de São Jorge, etc. E lá atrás, dependendo do caso, você chega, a pessoa te atende naquilo, faz de inocente, mas dependendo do caso, assim, eu tenho alguém aqui em casa que pode fazer, vai vestir de mãe santa, vai vestir de Renato, e lá atrás vai ver a escuridão vai prevalecer e predominar. E muitos aqui são vítimas disso. Isso chama escuridão interior, ignorância de Deus, cegueira de Deus. Para aquele que realmente caminha no Espírito, para aquele que realmente tem uma comunhão, uma amizade profunda com Deus, ele tem discernimento, ele sente o cheiro de longe onde que ele está. Deus é uma lâmpada nos pés dessa pessoa, para ele não cair em nenhuma armadilha, não cair em nenhuma arapuca, não cair em nenhuma areia movediça, mas ele sabe onde ele está pondo o pé, porque ele põe o pé exatamente onde tem pegadas sangrentas de Jesus, santas de Jesus, luminosas de Jesus. E o grupo de oração é exatamente responsável para nos dar essa visão e arrancar de dentro de nós as trevas da ignorância de Deus, mergulhar na palavra, dominar a palavra, viver a palavra, escutar a palavra com um leigo igual nós, com problemas igual nós, e que está vencendo na vida, está vencendo os desafios, está vencendo o enfermidade. Vamos tomar a palavra e vamos pegar Mateus, capítulo 4, quem trouxe a Bíblia, a partir do versículo 12. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para Galiléia, deixando a cidade de Nazaré. E ele foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, aos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Vamos ver agora todo mundo, versículo 15 e 16. Lê quem tem a Bíblia. A terra de Zebulon de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do rio Jordão, a Galiléia dos gentios. 16. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, E surgiu uma hora para os que jaziam na região sombria da morte. Então eu volto a ler. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Então preste muita atenção. Jesus, no capítulo 12, ele diz o eu sou. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará nas trevas. E quando a palavra de Mateus nos diz isso, ele diz que todo aquele povo, o povo do mundo inteiro, que representava o próprio globo terrestre, todo o povo estava mergulhado nas trevas. Por quê? Porque a partir do pecado original, preste muita atenção, o mundo foi eliminado dele toda a luz do céu, a porta do céu foi fechada. Foi fechada a porta do céu. Então passou a existir a inimizade dos
céu com os homens. Preste muita atenção nisso. E durante todo o percurso do Antigo Testamento, Deus indo atrás do homem, Deus perguntando sempre: homem, onde estás? E o homem sempre correndo de Deus, literalmente sempre dando as costas para Deus. Por quê? Porque o homem não quis mais o auxílio de Deus por causa do seu orgulho, por causa do seu ego. O homem quis buscar a felicidade por si mesmo. O homem quis buscar a salvação dele por si mesmo. O homem começou a construir com tijolos cozidos de barro uma torre altíssima para chegar no céu e ver onde que Deus morava, que foi quando Deus dispersou todo aquele povo, mudando as línguas de todos eles, confundindo todos a Torre de Babel. Então o mundo se transformou numa Torre de Babel, onde ninguém entende ninguém, e briga com todo mundo, e discute com todo mundo, não compreende, não entende, divide e vive as orgias, e vive o preconceito, e vive a impureza, e vive a sensualidade, e vive o assassinato, e vive a inveja, e vive a fofoca, e vive matando, e vamos que vamos. Isso tudo significa toda a escuridão do povo que buscou a ausência de Deus, a autossuficiência, fazer tudo por si mesmo. E olhe bem para mim. E Deus continua indo atrás do homem, prometendo que viria aquele que viria a luz do céu para iluminar toda a terra. Todo o Antigo Testamento, pelos profetas, dado pela boca do Pai, falava da vida de Jesus, do qual o Zacarias canta tão bem no seu cântico de Zacarias, depois quando nasce João Batista. Preste atenção. Então, quando nós vemos uma palavra como essa, não está falando de uma luz de um sol, das nuvens que fogem do lugar, não do tempo do verão, não, estão falando exatamente da vinda messiânica, da vinda de Jesus, que ele veio há 2000 e tantos anos atrás, mas para mim ele pode não ter vindo, ele pode não ainda ter inaugurado na minha vida a vinda messiânica, o Natal de Jesus ainda não aconteceu comigo, porque eu não abri meu coração, eu ainda estou com roupa de mergulhador, eu ainda estou com óculos escuros, eu ainda estou com guarda-chuva, eu ainda estou mergulhado nas trevas, eu ainda sou cúmplice das baratas, dos ratos, dos morcegos, porque eu quero continuar a praticar a iniquidade, porque eu ainda quero continuar sendo travesti, porque eu quero continuar ainda sendo prostituta, eu quero continuar sendo ladrão, eu quero continuar sendo mentiroso. Então pode ter certeza, você ainda, o Natal não aconteceu por você, Jesus ainda não chegou por você. É a partir do momento que eu digo sim à luz, no momento que eu digo sim àquele que vem falar em nome de Jesus, é que eu digo sim para o Espírito Santo que está dentro de mim, está louco para soltar as faixas, para alçar o voo da liberdade, para me levar para uma vida nova, para me levar para a luz. E quando eu disser o sim para este anjo, verdadeiramente eu não vou me engravidar na luz, verdadeiramente eu não vou mergulhar na luz, verdadeiramente eu vou continuar nas trevas, eu vou continuar no inferno, eu vou continuar no sofrimento, eu não vou ter paz, tudo que vai sair da minha boca é revolta, é gritaria, é brigaiada, eu vou ser sempre um homem azedo, eu vou ser sempre um homem amargo, eu vou ser sempre um homem mal-humorado, porque quem está ocupando meu coração não é Jesus, não é a paz, não é a luz. E cada encontro da renovação, cada encontro do grupo de oração é uma proposta de Deus, porque Deus não impõe, Ele propõe. Ele impõe, Ele propõe, e Ele propõe algo na vida. Ele fala: diante de ti eu ponho numa mão a bênção e a maldição, o fogo e a água, a vida e a morte. O que é que você escolhe, jovens? O que é que você escolhe, homens e mulheres? O que é que você escolhe? Eu ponho diante de ti e volto a dizer: a bênção e a maldição, a vida e a morte, o fogo e a água. O que é que você escolhe? Porque se você não escolher nem a água, nem a vida e nem a bênção, você vai provar a espada. Isso é a morte eterna. A segunda morte, que é a cruel, a morte definitiva, que vai definir todos os séculos dos séculos e a eternidade da minha vida. O que você escolhe? Eu não escolho a luz de Jesus simplesmente porque eu quero vantagens. Não escolho porque verdadeiramente eu sou verdadeiramente filho de Deus, irmão de Jesus e templo do Espírito Santo. Eu escolho a minha raça porque o sangue de Jesus me salvou, porque a água viva que derrama do lado de Jesus é que me purifica, é que me batiza, é que me lava, é que me isenta da culpa original. Eu quero Jesus porque
porque a morte dele na cruz, toda a crueldade, da humilhação que ele sofreu, eu não quero que isso seja em vão, eu quero ser salvo, eu quero fazer jus a essa salvação, aceitando Jesus como meu Senhor pessoal, como meu Salvador pessoal. Estão ouvindo? Assim como o dia que eu aceitei Jesus travestido, vestido literalmente de mulher, como era a minha característica, de 37 anos, estava na minha cabeça, eu encontrei Jesus, tudo daquilo que estava na minha periferia perdeu o sentido, porque meu coração gritou: eu quero Deus, eu não quero mais nada. E você, Deus quer fazer uma obra agora na sua vida. Ele quer iluminar seu interior. Ele quer te dar luz para você saber onde que caminho entrar, porque são tantas vias, rodovias, caminhos e veredas que nós estamos perdidos. Gente, olha para mim, escutem isso. Quando Deus colocou o homem no paraíso, não tinha nenhuma rodovia, não tinha asfalto, não tinha caminho, porque o homem era feliz ali. Ele não precisava de ir para debaixo do arco-íris, ele não precisava ir para a Europa, ele não precisava de ir para os Estados Unidos, para a América, para poder buscar a felicidade no dólar ou no euro. Ele não precisava vir de lá para o Brasil para buscar as palavras do Evangelho. Não! Então ele não tinha de ir a Deus, encontrava com ele, relacionado com Deus. Isso era tudo. Quando ele peca, quando Deus, não Deus ausenta, ele ausenta de Deus, então o homem começou a caminhar, fazer vias, rodovias, pontes aéreas, caminho, parecendo um bolo de lã, confusos. Está entendendo? Porque o brasileiro aqui vai ser visto que o Brasil é muito pobre, aqui a gente é muita mentira, é muito roubo, é muita focatrua. Então eu vou em aquele lugar que eu falo no prédio, de lá para cá, então até os aviões estão trombando no alto, porque os de lá estão buscando de cá, de cada busca de lá, é um entrecortar nos ares, nos mares, nas ruas, por todo lado, buscando ser feliz. Eu digo para vocês, o paraíso não é geográfico, ele é interior. O paraíso não é geográfico, é interior. Basta dizer o sim e Jesus imediatamente entra. Capítulo 53 de Isaías, versículo 6. Buscai o Senhor porque Ele se deixa encontrar, e invocai porque Ele está dentro, Ele está perto. Ele está ansiando para renovar a sua vida, para renovar a sua idade, para rejuvenescer você, para te endurecer na fé, para você um ser de luz, para iluminar as trevas do mundo, ser testemunho para os povos. Gente, eu tenho 26 anos que eu falo para Jesus todo dia: Jesus, eu não quero visitar você, eu não quero divorciar você não. Jesus, não me deixe, por favor, não me largue. Ele fala assim: então caminha comigo. Caminha comigo, eu sou fiel, então seja fiel. Então, para isso eu preciso rezar muito. Eu rezo contrário todo dia, conta vocês por quê? Porque Jesus fala: orai, vigiai para não cair em tentação. E quais que é a tentação? É voltar a ser um homem velho. Você vai até Nossa Senhora, ela fala para mim o quê? Fazer tudo que meu filho disser. Você vai até Jesus e fala: orai, vigiai para não cair em tentação. Nossa Senhora vem em Fátima, ela fala: tem uma mensagem que reza. Aí tem outra mensagem, vamos lá no Lourdes. Tem outra mensagem, Nossa Senhora que reza. Aí vai para a história, 30 anos, reza. Então Nossa Senhora nos exalta o tempo todo a orar.
capítulo 60 de Isaías. Achou? Capítulo 60. Amém? Amém. Olha que lindo. Vamos lá. Deus está falando para você. Versículo 1. Vamos. Levanta-te, sim. Olha bem. Levanta-te da escuridão da preguiça, do comodismo, dessa zoninha de conforto que você está. Levanta-te. Continuando. Ser religiosa. Eis a tua luz. Quem é a tua luz? Deus. Vamos falar mais alto. Quem é a tua luz? Jesus. Então, eis a tua luz, que dá, olha aqui, que irradia de dentro da palavra, porque a Bíblia não é simplesmente um livro, mas ela é uma pessoa, e a pessoa de Jesus. Continuando. A glória do Senhor se levanta sobre ti. Se você permitir, ela se levanta e penetra e te transforma. Versículo 2. Vê, a noite cobre a terra e a escuridão cobre os povos. Mas para aquele que diz sim ao Senhor, para aquele que abre o coração para o Senhor, mas sobre ti levanta-se o Senhor e sua glória vai te iluminar. As nações se encaminharão à tua luz. Olhem para mim, gente. Quantos homossexuais mudaram de vida por causa do meu testemunho? Posso esperar e contar para vocês. Quantas pessoas se convertem no momento da palavra, no momento que você testemunha a Deus para as pessoas? Quando as pessoas mudam de vida, tem um encontro pessoal com Jesus, realmente cai no cavalo, cai no salto, cai. Porque encontraram, tiveram um impacto com Jesus, que aconteceu na sua vida e você está promovendo para aquele povo. Igual a propaganda de política, eles convencem os eleitores que estão literalmente contra eles localmente por causa de palavras. Convencem. Nós não estamos convencendo com palavras, com P minúsculo, mas com a palavra, com P maiúsculo, que é a pessoa de Jesus. Continuando. Então, por esse motivo, Helena, as nações vão encaminhar diante de ti, e os reis, os grandes, ao brilho da tua aurora. Vira a página. Vamos no versículo 19 e 20. Todo mundo. Não terás mais necessidade de sol para te iluminar, nem de lua para te iluminar. Permanentemente você terá luz no Senhor. Olha que maravilha. Não precisa de luz, não, nem de lamparina, nem de estrelismo. Basta Jesus. Continuando. E teu Deus o resplendor. Teu sol não mais se deitará, e tua lua não terá mais declínio, porque terás constantemente o Senhor por luz, e teus dias de luto estarão acabados. Gente, aplaude essa palavra.
uma luz do céu em ti, queira brilhar para as trevas do pecado dissipar, para a treva do pecado dissipar, teu caminho, coração iluminar, teu caminho e coração iluminar, e deixa a luz do céu. Teus braços e eu deixo para eu, você fala, eu deixo a luz do céu. Estica a mão para cima, toca a luz. Eu deixo a luz do céu entrar. Eu abro bem as portas do meu coração. Eu abro bem as portas do meu coração e deixo a luz do céu entrar. É alegria vai comigo, essa luz que revela e faz do coração produz. Olha, acende a mão do Salvador Jesus, vamos lá. Com aceite adoro o Salvador Jesus e deixa reza, canta, fala, vamos lá. Deixa a luz do céu entrar. Cante com emoção. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. A luz do Senhor, Senhor, deixa a luz do céu entrar. Em nome de Jesus, abre teu coração, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Põe a mão no seu coração. Tenta fechar os olhos, se você conseguir, e vai bebendo. Nós já bebemos da palavra, agora vamos bebendo da oração. Senhor Jesus, Tu és o Senhor deste grupo de oração. O Senhor é o sol e Nossa Senhora, que essa comunidade é dela, ela é a lua. Porque ela não tem brilho próprio, mas ela recebe o brilho teu em toda a sua extensão. E da mesma forma, Jesus, como as estrelas do céu recebem a luz do sol e tiram o medo noturno dos que transitam pela noite, dirige a tua luz em nós. Dirige a tua luz ao meu coração. E sei, Jesus, que se eu não acionar e abrir meu coração, ele não terá o efeito de luminosidade. Por isso é que neste momento, depois de ter ouvido a sua palavra, eu me rendo inteiramente à tua luz que dissipa as trevas, a tua luz que dissipa, Senhor, os pecados, os vícios, os defeitos de caráter, todos os nossos males que nós carregamos e muitas vezes insistimos em carregar, porque com eles temos atento. Te pedimos nessa noite, Jesus, liberta-nos de todos os pesadelos que a vida nos faz passar. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens
desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.